Nunca, de George Cutting. Será que alguma vez você se deu conta, querido leitor, de que a mesma palavra que concede o mais doce consolo ao verdadeiro crente extingue completamente qualquer raio de esperança para o incrédulo e não lhe deixa coisa alguma além de trevas e total desespero? Esta palavra é a mesma que aparece no início deste artigo. Para tornar isso mais claro, deixe-nos fazer duas perguntas que, provindas dos lábios do Senhor Jesus Cristo, são ambas respondidas por esta mesma palavra. Primeiro, pode alguém, homem ou mulher, que morre na incredulidade, ser, de algum modo, salvo? Preste atenção para a solene resposta: nunca. Segunda, pode alguém, que nasceu de novo do Espírito de Deus, ser, de algum modo, perdido? Nunca. Se esta palavra, pequena, porém de peso, não passasse de uma expressão de fraqueza humana, ela não teria maiores consequências. Por exemplo, o apóstolo Pedro a utilizou em duas ocasiões importantes em sua vida, mas fazendo assim, demonstrava tão somente a sua absoluta fraqueza própria. Abre aspas. Ainda que todos se escandalizem em ti, fecha aspas. Disse ele, abre aspas, eu nunca me escandalizarei. Fecha aspas. Mateus 26, 33. E mesmo assim, o que se sucedeu? Acaso não foi ele tão veemente em negar seu mestre como foi, poucas horas antes, veemente em garantir sua fidelidade? Novamente, em João 13, 8, nós o encontramos dizendo ao Senhor, abre aspas, nunca me lavarás os pés, fecha aspas. E, mesmo assim, no momento seguinte, encontrava-se extremamente desejoso de se sujeitar a até mesmo mais do que aquilo que seu bondoso mestre havia proposto. Vemos, assim, que o, abre aspas, nunca, fecha aspas, de Pedro provou ser fraco como água e mostrou-se totalmente inútil diante da primeira prova a que foi submetido. Mas quem seria capaz de contradizer um, abre aspas, nunca, fecha aspas, dito por Deus? Quem poderá torcer o, abre aspas, nunca, fecha aspas, de Deus ao ponto de adaptá-lo aos limites da possibilidade humana? Ah, quem se atreve a tentar? Quem? No entanto, tem-se tentado fazê-lo e, o que é pior, professos seguidores de Cristo, pregadores e mestres, o têm feito por cega ignorância ou buscando proveito próprio. Quão profundamente solene é isso! O fogo que nunca se apaga. Mas voltemo-nos para a palavra de Deus a fim de buscar nela a resposta que vem dele para as questões que foram propostas. Marcos 9, versículos 43 a 48, vai diretamente à primeira questão e, embora por falta de espaço eu transcreva apenas um destes solenes versículos, gostaria de insistir com você para que lesse, lenta e atentamente, a passagem toda. O versículo 43 diz assim, abre aspas, e, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Fecha aspas. Agora, peço que preste bastante atenção nisto. Não diz apenas que o fogo, abre aspas, não se apaga, fecha aspas. Veja os versículos 44, 46 e 48. Mas, como o Senhor repete também no versículo 45, ele, abre aspas, nunca se apaga, fecha aspas. E ainda assim, bem diante de uma expressão que não deixa a menor dúvida, o pobre e tolo homem, sábio em seu próprio conceito, procura, pela força do argumento humano, apagar aquele, abre aspas, fogo, fecha aspas. Ele, levianamente, não leva a sério os solenes avisos do bondoso Salvador e os toma como sendo vãs ameaças, ou então persuade sua alarmada consciência de que, se existe o inferno, este será apenas de duração limitada e que, após alguns milhares de anos de punição, ele se acabará. Mas o que Deus disse de alguns que fizeram pouco de seus benévolos avisos nos dias de Jeremias se aplica solenemente a esses pensadores modernos. Eles saberão, abre aspas, se subsistirá a minha palavra ou a sua.
fecha aspas. Jeremias 44, 28. Portanto, considere bem isto, abre aspas, nunca se apaga, fecha aspas. É a imutável palavra do Senhor. Ela permanece registrada da maneira como saiu dos lábios do justo juiz e benigno Salvador. Ela permanece e, assim como Deus é verdadeiro, ela permanecerá para sempre. Nem todas as maquinações e todo o poder de Satanás, nem tampouco todas as lágrimas de lamento do perdido, jamais servirão para apagar aquele fogo. Nunca, nunca! Querido leitor, se você ainda não está salvo, esteja precavido enquanto é tempo. Antes que seja tarde demais, antes que você descubra por si próprio que quando o Senhor Jesus Cristo avisou os pecadores acerca do fogo que, abre aspas, nunca se apaga, fecha aspas, ele quis dizer exatamente o que disse. Lembre-se, depois não será possível corrigir o seu erro fatal. Afinal, por que você precisa perecer? Por que você cruelmente rejeita a mão estendida de misericórdia? Cristo continua a esperar à direita do Pai e, enquanto ele assim espera, qualquer que desejar pode ir a ele. Milhares já se achegaram ao seu ferido lado. Boas-vindas ali encontraram e ninguém foi desprezado. Muitos, cobertos pelas mais negras marcas de seus crimes, se achegaram a ele e foram lavados em seu precioso sangue de toda a mancha carmesim. Os mais endurecidos homens tiveram seus corações derretidos e conquistados por seu poderoso amor. E por que você ainda assim deveria rejeitá-lo? Suplique a ele, proste-se a seus pés agora mesmo, e que boas-vindas o pobre filho pródigo irá receber. Que braços de amor irão abraçá-lo. Seus pecados serão todos perdoados e serão todos esquecidos também. Abre aspas. Todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados. Fecha aspas. Atos 10, 43. Rogo a você uma vez mais que tenha cuidado para não tratar levianamente assuntos tão importantes. Não resista ao Espírito Santo. Não espere nem mais uma hora, pois Deus, que já esperou tanto, pode encerrar a espera agora. E então, uma longa eternidade em desespero naquele, abre aspas, fogo que nunca se apaga, fecha aspas, será, com certeza, a sua porção. Que Deus possa, em rica misericórdia, salvá-lo de uma perdição aterradora. As ovelhas que nunca perecem. Mas pode ser que algum crente que esteja lendo estas páginas possa estar pensando, abre aspas, embora eu possa crer e realmente creia que a palavra, abre aspas, nunca, fecha aspas, responde à primeira pergunta, não posso aceitar tão prontamente que ela possa ser a resposta à segunda, fecha aspas. Bem, então, baseado em que você a aceita como sendo a resposta à primeira pergunta? E por que você crê que a condenação é eterna, que o fogo do inferno nunca se apaga? Você concorda que quando o Filho de Deus disse, abre aspas, nunca, fecha aspas, o assunto estava estabelecido para sempre? Certamente que sim. Quando quer que ele tenha falado, ele estava simplesmente falando, abre aspas, as palavras de Deus, fecha aspas. Portanto, receber o seu testemunho é reconhecer que Deus é verdadeiro. João 3, versículo 33 e 34. Vamos nos voltar agora a outras palavras desse mesmo bendito Senhor. Palavras que são igualmente claras e inequívocas em João, capítulo 10, versículos 27 a 29. Abre aspas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Fecha aspas. Pegue agora um lápis e escreva esta importante palavra com que temos nos ocupado em Marcos 9:43. E depois, abaixo dela, escreva a palavra encontrada em João 10:28, da seguinte maneira, abre aspas, nunca, fecha aspas, Marcos 9:43. Abaixo,
abre aspas, nunca, fecha aspas. João 10, 28. Olhe para elas e responda honestamente, como estando diante daquele que um dia as pronunciou, e diga qual delas você considera mais digna de crédito. Certamente, ambas são igualmente verdadeiras e, portanto, igualmente dignas de serem aceitas. Abre aspas. Ah, sim, fecha aspas. Você dirá, abre aspas. E eu acredito que as ovelhas de Cristo nunca hão de perecer se... Fecha aspas. Pare aí mesmo. Por que você não disse que o fogo, abre aspas, nunca se apaga se... Fecha aspas. Ah, leitor, não existe, abre aspas, se, fecha aspas, neste assunto. Entre aspas, nunca, em Marcos 9,43 e, entre aspas, nunca, em João 10,28, são, igualmente, as palavras do Filho de Deus e devem subsistir juntas, ou juntas cairão. Eu disse que cairão, mas não acontecerá. Abre aspas. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Fecha aspas. Isaías 40:8. Abre aspas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Fecha aspas. Mateus 24:35. E ainda, no mesmo capítulo 10 de João, no versículo 35, nos é dito que, abre aspas, a Escritura não pode ser anulada. Fecha aspas. Abre aspas. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Fecha aspas. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Seremos sábios se não discutirmos acerca da sua palavra, não acrescentarmos ou tirarmos dela qualquer coisa para adaptá-la às nossas próprias ideias, mas sim a recebermos por simples fé e repousar nela a nossa alma. Quem são as ovelhas? Mas alguém poderá perguntar, abre aspas, quem são as ovelhas de Cristo? Fecha aspas. Bem, todo verdadeiro crente é uma, abre aspas, ovelha, fecha aspas. O Senhor disse aos judeus incrédulos daqueles dias, abre aspas, não sois das minhas ovelhas, fecha aspas. João 10, 26. Porém, se o verdadeiro crente é uma ovelha de Cristo, e se o grande e bom pastor nos deu a sua palavra que nenhuma das suas ovelhas perecerá, por que não honrar a sua bendita palavra e receber o conforto que ele deseja que você tenha em sua alma temerosa? Porém, pode haver quem ainda conteste isto dizendo, abre aspas, porventura não pode acontecer que alguma dessas ovelhas venham depois a se tornar muito mais e caiam profundamente em triste pecado? Fecha aspas. Não temos dúvida de que isso possa ocorrer, mas há uma outra questão que pode ser de auxílio para nós se a considerarmos primeiro, ou seja, acaso o pastor que pronunciou tais palavras de segurança acerca de suas ovelhas não sabia naquele momento que as pronunciou como cada uma dessas mesmas ovelhas iria se portar? Com toda certeza ele sabia. Este mesmo capítulo é testemunha disso no versículo 15, quando ele diz, abre aspas, dou a minha vida pelas ovelhas, fecha aspas. Será que ele estava pensando somente em seus discípulos de então? Veja o versículo seguinte, abre aspas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, o aprisco judeu. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Fecha aspas. João 10:16, versão Almeida revisada. Abre aspas. Me importa conduzir. Fecha aspas. Por que este, abre aspas, importa? Fecha aspas. Ah, existe nesta pequena palavra a benévola compulsão do seu próprio amor, assim como havia uma necessidade justa em razão da santidade de Deus e de nossa culpa, na mesma palavra dita a Nicodemos. Abre aspas. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Fecha aspas. João 3,14. Oh, que Salvador ele é! Portanto, não há dúvida de que naquele momento ele tinha em mente todo o seu rebanho. E permita-me perguntar,
Iria ele morrer por eles sem conhecer os seus pecados de antemão? Mas mesmo assim, tanto de Pedro como dos outros, ele podia dizer, abre aspas, nunca hão de perecer, fecha aspas. Sem dúvida, Satanás desejava ardentemente arrebatar aquelas ovelhas da mão do bom pastor. Abre aspas. Mas, fecha aspas, disse Jesus, abre aspas, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Fecha aspas. Lucas 22, 32. Que preciosa certeza! Preste atenção que aqui temos, em resumo, 3 pessoas distintas colocadas diante de nós. Entre aspas, o pastor, entre aspas, uma ovelha e o, entre aspas, leão que ruge, procurando a quem possa devorar, como o próprio Pedro se refere a Satanás mais tarde em 1 Pedro 5,8, versão Almeida atualizada. Surge agora a pergunta, quem vai ficar com aquela ovelha? O, entre aspas, pastor ou o, entre aspas, leão? Abre aspas. Satanás vos pediu, fecha aspas. Foi o que o Senhor disse a Pedro. Mas será que Satanás pode realizar o seu desejo? Aí está a questão vital. Será que ele tentou? Sim, ele tentou. E, no que diz respeito a, entre aspas, ovelha, Satanás teria saído vitorioso, pois Pedro não podia guardar a si mesmo, embora ele pensasse poder fazê-lo. Porém, aquele que estava para entregar sua vida pelas ovelhas sabia bem como restaurar, por sua intercessão, tanto quanto como salvar por sua morte. Abre aspas. Eu roguei por ti. Fecha aspas. Abre aspas. O Senhor é meu pastor. Fecha aspas. Ele, abre aspas, refrigera, restaura minha alma. Fecha aspas. Salmos 23, versículo 1 e 3. Satanás não poderá jamais pegar a mais débil e nem a mais defeituosa das ovelhas de Cristo. Bendito seja Deus por isso. Se nos tivesse sido falado que até mesmo apenas uma poderia ser levada e devorada, cada um de nós deveria estar dizendo, abre aspas, temo que esta ovelha serei eu, fecha aspas. Mas não é assim. As ovelhas, um presente recebido do Pai. O Pai deu a ele as, abre aspas, ovelhas, fecha aspas, João 10, 29. E ele diz 2 coisas da maior importância acerca delas, em conexão com o fato de elas serem um presente dado a ele por seu Pai. Primeira, ele diz que ele dá a vida eterna a todos quantos o Pai lhe deu, João 17, 2. Segunda, ele diz, abre aspas, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Fecha aspas. João 17, 12. E mais adiante, abre aspas, dos que me deste, nenhum deles perdi. Fecha aspas. João 18, 9. E qual é o segredo de serem assim guardados? Será o amor ou a fidelidade deles? Não, 1000 vezes não. Não é o amor deles, mas o amor dele. Abre aspas. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Fecha aspas. João 13, 1. Pedro poderia cair, e ele caiu, apesar de si mesmo. Ele despedaçou-se totalmente, e isso quando pensava conseguir fazer o melhor de si. Mas acaso o amor de seu bendito mestre despedaçou-se em consequência daquilo? Não, não. A palavra de Pedro também caiu ao chão. Deverá a palavra do Senhor cair igualmente? Nunca. Seria compreensível se escutássemos Pedro dizendo, quando ouviu o galo cantar naquela significativa manhã, e quando pensou acerca de seu pecado despencando sobre si com todo o seu esmagador poder, abre aspas, agora meu mestre irá virar suas costas para mim para sempre, fecha aspas. De modo nenhum, Pedro. Ele fez exatamente o contrário. Veja que graça, pois sua face volta-se imediatamente na direção de seu discípulo desviado, e aquele amoroso olhar, sem palavra alguma, mas cheio de significado, partiu o coração de Pedro, e ele saiu para chorar amargamente.
Lucas 22, versículos 60 a 62. Ah, não, querido companheiro cristão, ninguém é capaz de nos arrancar de sua poderosa mão ou de nos privar de um lugar no seu amoroso coração. Na verdade, ele fala de suas ovelhas, de uma certa maneira, do mesmo modo como fala de sua própria vida. Compare João 10, versículos 18 e 28. De sua própria vida, ele diz, abre aspas, ninguém me tira de mim, fecha aspas, João 10, 18. De suas ovelhas, ele diz, abre aspas, ninguém as arrebatará da minha mão, fecha aspas, João 10, 28. E em outra passagem, ele diz, abre aspas, porque eu vivo, vós também vivereis, fecha aspas, João 14, 19, Almeida versão atualizada. Colossenses 3, 4 afirma que ele é a nossa vida, e no versículo que antecede, abre aspas, vossa vida está escondida com Cristo em Deus, fecha aspas. E, mais uma vez, em 1 João 5, 11, abre aspas, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, fecha aspas. Por isso, quão eternamente segura está cada ovelha de Cristo. Não causa surpresa a ele quando, por assim dizer, suas ovelhas comportam-se mal. Ele sabia tudo acerca delas desde o princípio e, apesar de tudo, morreu por elas. E agora ele nunca tira seus olhos de uma delas sequer, mas vive para ampará-las em suas fraquezas e para interceder por elas, como seu advogado, se elas pecarem. 1 João 2, 1. Essa sua constante e predominante intercessão como advogado é o meio que ele usa para levar um crente desviado ao arrependimento e confissão de seus pecados, e assim restaurar sua comunhão. Mas será que o conhecimento de um tamanho e imutável amor não nos torna descuidados em nosso andar? Ocorre exatamente o contrário. É o amor de Cristo que constrange aqueles que verdadeiramente experimentaram a bênção celestial desse amor a não viverem para si mesmos, como faziam antes, mas para Ele que morreu pelos seus, para depois ressuscitar. 2 Coríntios 5:15. E se, ainda assim, eles, tola e obstinadamente, continuam a se extraviar de sua protetora companhia, com toda certeza, ele nunca descansa até que os tenha trazido de volta, embora tenha que puni-los com sua mão e dar-lhes duros golpes a fim de conseguir isto. E tudo por causa do que eles significam para o seu coração e para o coração do seu Pai. Quão bendito é, então, sermos assim guardados e cuidados através de toda a jornada desta vida, até que em glória encontremos aquele que morreu por nós. E tudo, eu repito, por causa do que foi o seu amor, embora ele conhecesse, desde o princípio, tudo o que nós viríamos a ser. Que nunca nos esqueçamos, até aquele dia, que ele é poderoso para nos guardar de cair e para nos apresentar, abre aspas, irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, fecha aspas, Judas 24. E ele não é somente, abre aspas, poderoso para vos guardar, fecha aspas, mas, abre aspas, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Fecha aspas. Hebreus 7, 25. Serão todos ovelhas? Finalmente, que nenhum daqueles que, frios e sem vida, meramente dizem ser de Cristo ou professam a fé cristã, sonhem que estas preciosas certezas se apliquem a si. Judas professava esplendidamente e externamente fez uma apresentação melhor do que a de Pedro. O amigável beijo de Judas tinha uma aparência melhor, muito melhor, que o juramento quebrado de Pedro. No entanto, aquele que sonda todos os corações disse de Judas, abre aspas, um de vós é um diabo, fecha aspas, João 6,70. E no fim lemos que ele foi, abre aspas, para o seu próprio lugar, fecha aspas, Atos 1:25. Vivemos numa época de frívola religiosidade exterior, na qual é,
com frequência, mais fácil e mais popular professar a Cristo ou dizer que se é cristão do que colocar-se ao lado daquele que é abertamente infiel e profano. O sucesso nos negócios está também, frequentemente, e dói dizer isto, em estreita conexão com o fato de se ocupar o banco de uma igreja ou capela. Porém, eu me apresso a declarar que não é a tais pessoas que o, abre aspas, nunca hão de perecer, fecha aspas, se aplica. Um outro, abre aspas, nunca, fecha aspas, encontrado em Mateus 7, 22, se aplica a tais pessoas. Abre aspas, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fecha aspas. Isto era o que eles diziam. Agora ouça o que Cristo diz. Abre aspas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fecha aspas. Se esses tivessem sido, abre aspas, ovelhas, fecha aspas, ele certamente não poderia dizer deles, abre aspas, nunca vos conheci, fecha aspas. Por outro lado, conforme vimos, ele diz em João 10, abre aspas, as minhas ovelhas, eu conheço-as, fecha aspas. Você crê nisto, leitor? Deus permita que você possa ser levado a ver e sinceramente confessar que o, abre aspas, nunca, fecha aspas, da graça é uma realidade tão grande quanto o, abre aspas, nunca, fecha aspas, do juízo. E por outro lado, que a eternidade da condenação do incrédulo é tão claramente assinalada na palavra de Deus como a eternidade da bênção do crente. Texto escrito por George Cutting.